esse é o melhor momento para você começar a jogar One Piece Card Game. Fala pessoal do Café com One Piece, Fidelis aqui, trazendo para vocês hoje os dois principais motivos para você começar a jogar One Piece Card Game ou voltar a jogar, se você parou em algum momento, e para você convidar aquele seu amigo, aquela sua amiga que ainda não joga, mas que tem vontade e não fazia isso por alguns motivos que eu vou citar aqui nesse vídeo. Primeiro motivo, já trago aqui para vocês, é o lançamento, o relançamento na verdade, né, dos Starter Decks. Então a gente tá tendo aí o lançamento de 6 Starter Decks que já eram antigos, mas estão sendo relançados com cartas novas. Então a gente tá tendo um relançamento de um deck de cada cor aí, e esses decks estão vindo muito legais. Inclusive, com um Starter Deck ou 2, você já consegue ir para sua loja e jogar legal. Você não vai ter problemas, você vai conseguir ter uma experiência boa jogando contra outros decks aí já consolidados aí do formato. Segundo motivo para você começar a jogar One Piece agora, a coleção Premium Booster já está chegando aí com os Starter Decks. Quando você compra um Starter Deck, você já ganha, ele já vem dentro dele um booster dessa coleção, da PRB, né? A Premium Booster. Então, comprando um Starter, você já ganha o booster. O que é essa coleção aí, Premium Booster? Nada mais é do que cartas de coleções antigas que estão sendo reprintadas, estão sendo relançadas aí. Por que isso é interessante e por que isso é uma vantagem para você agora? Com as cartas sendo reprintadas, os preços no mercado estão caindo muito. E são cartas staples, são cartas que tipo jogam em qualquer tipo de deck daquela cor específica. Eu vou trazer os preços aqui que eu peguei de julho de 2024 e comparar com os preços de agora. A coleção ainda não foi lançada, mas ela está para ser lançada agora na sexta-feira. Mesmo assim, o mercado já está dando os indícios. O Radical Beam, em julho de 2024, R$15. Hoje, se você for lá na Liga One Piece, você consegue achar ele por R$2. A Otama, que é outra carta muito boa aí, um 2K Counter, uma carta que diminui o poder de algum personagem do oponente, R$26 em julho. Hoje você já consegue encontrar ela por R$8. Estão caindo e vão cair ainda mais provavelmente. O Edward Newgate, que é uma carta staple ali do deck do Barba Branca, em julho de 2024, R$137. Hoje, na liga, você consegue achar ele por R$49. Cartas verdes, vou dar destaque aqui para esse Kid, o Kid aqui, que todo mundo chama de Kid Magneto ali, que quando você desce ele, deixa ele rested, ninguém consegue atacar os seus personagens e nem sua vida, você vai primeiro ter que lidar com ele. R$174 em julho. Hoje você já consegue encontrar ele por R$65. Então para você montar ali o seu set de Kid, hoje você vai gastar pouco mais de R$200. Eu lembro de uma época, um pouco antes de julho, que essa carta chegou a valer mais de R$200. Eu lembro que para você montar um set dela, ia ter que desembolsar quase R$1.000. Cartas azuis. Vou dar destaque pro Sanjis Pilaf aí, que é uma carta que é muito utilizada nos decks azuis, principalmente todo mundo conhece ela pelo deck da Nami, né? Você quer montar o seu deck de Nami? Em julho você teria que desembolsar R$20 em cada Sanjis Pilaf. Lembra que quando o deck da Nami teve um boom ali e ganhou acho que 2 ou 3 regionais seguidos, essa carta, o Sanjis Pilaf, sumiu do mercado e chegou a tá custando R$35. Hoje você consegue encontrar ele por R$5 na liga. Cartas roxas, dá destaque para Queen. A Queen, que era aquela carta que só havia sido lançada no ST04, que era o ST do Kaido, vai ser relançada agora. A Juliana aqui do Café com One Piece e eu não temos essa carta até hoje, porque a gente se recusava a pagar um valor tão alto em uma carta comum. É uma carta comum, é uma carta excelente, mas que custava R$105 ali em julho. Para você montar um set dela, você teria que desembolsar mais de R$400 numa carta comum. Isso é muito estranho. Então a gente nunca comprou essa carta
pelo valor dela. Hoje você já consegue achar ela na liga por R$25. E provavelmente, como ela tá vindo como comum na Premium Booster, o preço dela vai cair ainda mais. Então, essa vai ser a hora de você que ainda não tenha o seu set de Queen aí, quer jogar de roxo, comprar ela agora, né? Quando a coleção for lançada. Moria. O Gecko Moria, que é uma carta que hoje em dia é quase impossível você rodar um deck preto, qualquer que seja o líder, sem o Gecko Moria. O Gecko Moria é a carta... se não for a carta mais forte aí do jogo, é uma das mais fortes. E em julho, R$162. Então, pra você montar ali o set, você teria que gastar R$500 aí, mais de R$500. Hoje você já acha o Gecko Moria por 62. Creio que esse valor possa cair ainda mais. E, por fim, as cartas amarelas aí. Vou dar destaque para o Katakuri. O Katakuri, que chegou a custar, eu lembro, em uma época, mais de R$400. Para você montar o set de Katakuri ali, tinham pessoas que estavam gastando quase R$2.000 nesse Katakuri. Da OP3. Hoje você já consegue encontrar ele por R$150 na liga. Acredito que vai cair ainda mais esse valor. 150 acho que ainda tá muito alto. Então quando o pessoal começar a abrir as boxes de PRB, eu acho que esse preço cai ainda mais. Chuto que vai cair para menos de R$100. Os dois grandes motivos são esses que eu trago hoje para vocês, que são o lançamento dos starters excelentes aí, e que muita gente achou que eles viriam pro Brasil num preço muito alto. Tinham pessoas que estavam achando que eles chegariam no Brasil por mais de 200, 250, R$300. Por quê? Porque lá fora eles estavam sendo vendidos por preços um pouco acima do que deveria ser praticado. Estavam sendo vendidos por 20, 30 dólares. Mas não, eles chegaram aqui no Brasil com um preço que eu, na minha opinião, achei muito justo. Eles chegaram aí entre 90 e R$120. Então, eu acho que tá num preço legal. Eu acho que com R$200 ali, você comprar dois starters do mesmo ali, por exemplo, eu quero jogar de Doflamingo, eu compro dois starters do Doflamingo ali por R$200, eu acho que é um preço justo aí pra você ter um deck legal, consegue jogar competitivamente, com algumas adições ali de cartas, mas eu acho que veio num preço legal. Esse vídeo eu vou trazer pra vocês uma dica aí de onde comprar os seus starter decks. A gente tem uma parceria legal aqui com a Cripta Arcana e eles estão vendendo os starter decks por R$100. Então, a Cripta é uma loja aqui de Campinas, né? Que sempre traz preços muito legais nos seus starters. E nas suas singles e box, né? Quando tem os lançamentos aí. E os starter decks aqui na Cripta estão saindo por R$100. E, inclusive, eles têm... algumas lojas aí, você pode procurar na liga, vão ter os starters, mas eles não vão... algumas já estão esgotadas, os principais, que é o starter aqui do Doflamingo e o starter do Purple Luffy, né? Que são, acho que os dois starters mais fortes aí que estão sendo lançados, né? E a Cripta, está aqui com 4 unidades do starter do Doflamingo e 4 unidades do Purple Luffy. A Cripta envia os pedidos, então é só você entrar no site, fazer o pedido que eles vão enviar para você aí em todo o Brasil, ou você pode escolher, se for aqui de Campinas e região, pode escolher para retirar na loja, né? Então daí você não vai ter nenhum custo adicional aí de envio, né? E a Cripta Arcana tem os 5% de desconto no Pix. Então, o valor ali que eu falei de R$100 dos starters, se você pagar no Pix, então sai por R$95. Eu acho que é um preço muito legal, principalmente para esses decks aqui que estão esgotados aqui em várias lojas, né? Então você tá querendo comprar o seu deck do Doflamingo aí, que não tem na sua loja aí, então vai aqui na Cripta Arcana, aproveita, tem só mais 4 unidades, né? Então, por hoje foram essas dicas que eu deixei aqui para vocês, e deixa aqui no comentário com qual starter você vai comprar, qual starter você vai jogar. Você vai jogar com esses decks aqui na OP 8.5 e OP 9, ou você vai continuar jogando com os seus líderes antigos, vai comprar o deck apenas para utilizar as cartas para fazer um upgrade aí no seu deck atual. Deixa aí nos comentários. É isso, pessoal, um abraço, valeu!